Paz e graça, irmãos. Irmãos, abra aí para que a gente possa orar também. Em Isaías 14, por favor. Em Isaías 14, tem uma palavra dada a Israel referente a uma libertação. E em Isaías 14, essa palavra foi dada a 680, 800 anos de Cristo. E essa palavra, ela exprime de uma forma muito clara como Deus age em relação àquilo que Ele quer. E tomara que Deus queira muitas coisas com você. Pensando nisso, a gente percebe através dessas expressões a capacidade, o determinismo. E determinismo aqui quero enfatizar, não no sentido de que algo seja fatal. Se tratando de Deus, olha só o que diz o texto. Isaías, capítulo 14, de 24 a 27. Deus já começa a dizer algo bem sustentável. Ele diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos. O juramento é feito e a qualificação ela é dada. E ele começa a expressar da seguinte maneira a respeito de algo que lhe é atribuído. Ele fala assim: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. É uma revelação muito estimulativa a todos nós, porque é uma revelação baseada na segurança do próprio Deus. Como penso, faço suceder, e dentro dessa condição determino para que se possa efetuar. Não é algo muito revelador. Aí o texto vai falar assim: olha, quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Deus fazendo uma referência libertária em relação à carga, a um peso, a um sofrimento, a uma angústia, a uma aflição vivida por uma nação. Mas o 28 ainda vai fazer algumas complementações em relação a essa capacidade que Deus tem de fazer planos, e diz assim: este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, aí já vem a pergunta, o invalidará? Aí vem outra pergunta: a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Deus tem um plano para você, e é esse plano que Deus tem, é que você tem que ir atrás. É o lugar mais seguro que você possa estar. Deus tem um plano para você. Mas tratando de Deus, quando Ele pensa em você e em executar um plano, em determinar um plano, como diz o texto, em pensar em um plano, em efetuar um plano, e quando Ele lança diante desse plano essas perguntas, quem vai invalidar esse plano? Há de se pensar. Em relação a esse plano, quando Deus lança essa outra pergunta, a sua mão estendida, quem, pois, fará esse plano voltar atrás? A gente precisa pensar nisso. Os planos de Deus, eles são inerrantes, comprovados, narrados, lidos,
observados pela Bíblia, não erram. Os planos de Deus, eles são infalíveis e infrustráveis. Eles não se frustram. Veja que os planos de Deus, pela Bíblia, eles possuem um princípio, um meio e um fim. É assim que Deus estabelece seus planos: uma iniciação, um processo e um resultado. O princípio, quando Deus vai falar com você a respeito de um plano, é uma festa, é uma promessa, é uma direção. Como tudo no início, a gente sabe que essa festa, ela tem uma durabilidade, porque esse plano, ele precisa ser executado. E aí logo após aquela euforia, porque promessa é uma euforia, vem a iniciação de execução desse plano. E aí começa o processo. Todo plano de Deus, ele tem um processo. E todo plano de Deus tendo um processo, esse processo é visto pela Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como um processo de testes. Um plano que se inicia com uma palavra prometida, que vai entrar num processo de testes. Esses testes são os mais variados possíveis, visto pela Bíblia. Toda promessa baseada no plano que Deus tem para você tem um teste chamado teste do tempo. Gente, por que não chega? O tempo que passa, há quanto tempo faz? Tem outros testes também que somos envolvidos, os testes das ameaças. A promessa é dita, o plano é feito dentro dessa promessa dita, e essa ameaça sempre acontece, a agressividade sempre está lá, sempre parece que aquilo que Deus diz corre risco, perigo, aflição, dor, não para por aí. Também nesse processo tem o teste do silêncio. Tem hora que precisamos ouvir uma fala de Deus, um estímulo de Deus, algum comunicado que Deus tem a nos dizer dentro do plano, dentro do processo, e Deus se silencia, fica caladinho. É o teste do silêncio. Nesse momento parece que a gente tem uma vontade de desistir, a gente pensa inclusive em achar que esse plano estabelecido, esse plano dito foi coisa da nossa cabeça, imaginação nossa, e a gente pensa em desistir. Se não pensarmos em desistir, pelo menos pensamos em parar e ficarmos indiferentes a esse silêncio que está acontecendo. Ainda a gente vai entendendo que esse plano, no processo que é visto dentro da Bíblia, nessa condição de tempo, de ameaça, de silêncio, que Deus vai executando, na realidade, com o passar do tempo nós vamos mudando. Por quê? Porque parece que o plano de Deus, a finalidade dele é forjar, é moldar, é fazer alguma coisa aparecer, mas coisa essa que não se tinha. Bem, é assim. No final, o plano de Deus, ele vem com um comunicado, ele vem com um dizer bem claro: tudo que eu fiz foi para a minha glória, para o meu louvor, para a minha exaltação. Então os finais dos planos de Deus sempre têm uma finalidade. Qual é a finalidade? Dar glória a Deus. E assim, de forma resumida, o princípio, que é uma festa, o meio, o processo que forja,
O resultado final que nos traz essa compreensão maior do plano que Deus tem, que é exatamente esse, para a glória de Deus, é que Deus vai realizando seu plano. Quando parece Deus demorar, quando Ele tira alguma coisa, e eu estou discipulando pessoas dentro desse conceito, dentro dessa visão de plano, Deus põe, Deus faz, Deus inclusive diz para esperar, Deus manda andar, e às vezes as pessoas não parecem terem forças para andar. Às vezes Deus manda deixar, e as pessoas estão tão apegadas, tão juntas, tão impregnadas, que é difícil deixar. Coisas que Deus manda pegar, que parecem impossíveis de pegar, porque as pessoas parecem não terem forças para porem a mão. E assim vai Deus com seu plano. Tem hora que no plano Deus manda silenciar, mas as pessoas buscam falar. Tem hora que Deus vai dizendo no plano, enfrenta, resiste, e as pessoas querem fugir. E tem hora que Deus manda fugir, e as pessoas querem enfrentar. Tem hora que Deus manda ir soltar, solta, isso solta, e as pessoas querem prender e dizerem a Deus que se soltarem, isso vai fazer falta. Tem hora que as pessoas querem vir, ir, querem de fato resistir, buscar, evitar, e Deus vai mandando entrar, sair, etc. Os planos de Deus. Muitos duvidam na igreja que Deus tem um plano específico, ou tem gente dentro da igreja que acha que Deus só tem um plano em determinadas áreas, que Deus não tem planos nas áreas sentimentais, só em determinadas áreas conceituadas como áreas espirituais. Engano. Um Deus nessa proporção, um Deus nessa grandeza, um Deus com esse interesse de amar as pessoas como amou na cruz, Ele quer realmente revelar os teus planos à vida das pessoas. Ele quer dizer para as pessoas o que de fato Ele quer, o que Ele deseja, e quer que as pessoas confiem nele. Mas muitos duvidam dos planos de Deus. Duvidam porque os planos de Deus, eles são paradoxos, às vezes ilógicos, planos fora de uma capacidade racional de assimilação. E aí, dentro dessa condição, nós idealizamos outros planos, outras direções. Os planos de Deus às vezes sofrem ameaças que dizemos, não pode ser, não pode ser. Os planos de Deus às vezes sofrem ataques que nós dizemos, isso não pode ser um plano de Deus. Tendo esse ataque, nessa proporção, nessa categoria, não pode ser. Os planos de Deus têm algumas agressões que às vezes não conseguimos assimilar entre ser um plano de Deus e essa agressão que recebemos. Aí vem Deus explicando a respeito dos teus planos. Nasce Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Se estabelece na terra, é encarnado. E logo antes de 2 anos de idade, já começa esse plano do Emanuel, do Deus conosco. Já começa esse plano a ter uma ameaça, uma agressão, onde o rei Herodes vai dar um decreto: todas as crianças abaixo de 2 anos de idade seriam mortas. A ameaça de morte, logo no início, dada por Herodes, já ameaça o plano de Deus, já agride o plano de Deus, já faz com que o plano de Deus receba uma carga oponente, oposta, igualzinha a essa carga que você está recebendo todos os dias.
Não é porque você está recebendo uma oposição, não é porque está sendo difícil, não é porque você está recebendo essa ameaça, não é porque você está nesse processo do cotidiano, rotineiro, que Deus abriu mão do plano que Ele tem para você. Paulo, como plano de Deus, Ananias, como aquele que deveria orar para que através de Ananias e nessa conexão Deus e Ananias pudesse dar a Paulo uma visão. Ananias logo tem dúvidas e começa a indagar a Deus, a perguntar: Deus, não pode ser, esse matava, esse feria, esse prendia, como que o Senhor pode ter um plano inverso às nossas perspectivas? Como que o Senhor pode ter um plano totalmente avesso àquilo que a gente tem como ideal de um plano? E ora Ananias pela vida de Paulo, como forma determinista, no sentido de que era algo que Deus, não abria mão, exatamente como diz o texto. Como pensei, quero que seja executado, como estou determinando, Ananias, assim se efetuará. Quando eu vou para Mateus 6,10 e começa a verificar a fala sobre a intenção da vontade de Deus realizada nos planos, eu vejo que há uma expressão que me incomoda muito, porque parece que Deus tem uma preferência em relação à minha. Claro que tem, e eu preciso aprender isso no cristianismo. E aí eu começo a minha oração, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, para a gente orar assim: Deus, a preferência é sua. A gente aqui não sabe disso, a gente aqui não lê isso, mas essa preferência, ó Pai, faz parte dos atributos que lhes são peculiares. Esses atributos, ó Pai, que ama, esses atributos que protege, esses atributos que sabe exatamente o que fazer conosco. Por isso, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a dar ao Senhor a preferência, a prioridade. Senhor, nos ajude. Senhor, se buscássemos os teus planos, se de fato, ó Pai, de inteireza de coração, estivéssemos interessados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, como nos sentiríamos melhores, como, ó Deus, poderíamos de fato perceber que a vontade do Senhor é perfeita, ela é boa e de fato ela é agradável. Deus, perceberíamos que de fato poderíamos e podemos confiar em Ti, ó Pai, sossegadamente. Por isso, Deus, revela-nos essa condição dita pela Tua palavra, para confiar nos Teus planos, e através disso, ó Pai, buscarmos essa vontade que é do Senhor para cada um de nós. Deus, nos ajude, em nome de Jesus. Falando ainda sobre os textos bíblicos e planos, quando fazemos nossas posições planejadas e temos os nossos planos, às vezes Deus olha e diz: pode fazer. Quando não consultamos Deus e queremos algo como plano, Deus olha e diz: tudo bem, vou deixar você ir. Quando não abrimos mão e somos radicais em querermos uma posição bem planejada, bem elaborada e até com recursos que possuímos, e vamos em direção a esses planos e fazemos uma inversão, eu estou indo, caminhando e Deus me abençoará. Isso é muito perigoso. Quando fazemos nossos planos
Deus pode nos deixar ir. Que diga isto o texto ou os textos revelativos da palavra de Deus no livro de Jonas. Pode ir, vai, pode pegar o barco, pode entrar no mar, pode dormir lá no fundo do navio, ok, pode. Quando às vezes estamos em uma situação que queremos, e porque queremos algo para nós, de forma egocêntrica, sem olhar para o outro, e procuramos construir alguma coisa que seja representativo na proporção de ser como a Torre de Babel. Pode construir, pode ir atrás, lute, trabalhe, levante bem cedo, durma bem tarde, se esforce. Não que não devamos fazer isso, mas quando pegamos um plano apenas para sermos célebres, notados, Deus pode dizer: vai que eu estou te vendo. Quando às vezes o plano é não respeitar o outro, não respeitar o direito do outro, não respeitar a posição do outro, e temos um plano exatamente como o plano de Saul, querendo matar as pessoas independente. E eu ouvi uma frase engraçada, e essa frase ela faz com que a cultura brasileira se apoie nela, e a frase é a seguinte: entre as mães chorarem, que chore a sua mãe, não a minha. Quando nós temos um plano, que não observamos pessoas, que não observamos circunstâncias, assim como Saul teve um plano que não queria se observar Davi. Deus disse: pode ir, pode tentar. O plano de conquistar, ele é sensacional, e quando observamos pela palavra de Deus o plano de Israel, com um exército superior, maior, mais potente, com realizações mais fortes, belicamente dizendo, e ele planeja conquistar um exércitozinho pequeno, chamado e vai, e vou, pode deixar comigo, eu tenho mais força. Deus olha do céu e diz: vai, pode ir. Deus deixa a gente fazer os planos que temos. Deus deixa a gente ir. Só que os nossos planos, quando o fazemos, corre-se o risco de ser de fato nosso, baseado numa visão influenciável que não sabemos de onde brotou, mas temos. E nesse momento é um momento crucial para que a gente pare e comece: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Estou fazendo esse plano apenas para ser notável, célebre, reconhecido. Que plano é esse que está no meu coração? Porque esse plano é uma influência clara, nítida da Torre de Babel. Se é esse plano, e se o Senhor tem um plano para mim, a qualquer momento o Senhor vai aparecer e vai mudar esse plano. Deus, se eu estou atropelando todo mundo, achando que eu tenho direitos, e nesses direitos não observo vidas, sentimentos, não observo outras pessoas, e vou dentro de uma agressão, grosseria, estupidez, e vou atropelando. Deus, esse é um plano que está dentro de mim, com características de Saul, e eu preciso, Deus, entender que o Senhor vai deixar eu ir, que o Senhor está deixando eu ir, mas a qualquer momento, se o Senhor tiver um plano para mim, o Senhor vai aparecer. Deus, e quando eu olho aquela conquista que está fácil, que eu imagino,
tá mole conquistar, porque eu tenho recurso, eu tenho capacidade, eu posso entrar, a porta está aberta, e eu vou, Deus, e esse plano vai. Quando eu chego lá, não dá nada certo, não é nada daquilo que eu pensei, tudo é frustrante, tudo é realmente revoltante. Quando eu chego lá, quando eu estou lá, é exatamente o plano de influência que eu recebi da cidade de Ai, onde Acã esconde um pecado e não dá para conquistar a cidade, mas o Senhor deixou ir. Deus, eu leio a Bíblia e sei que os teus planos são revelações, e em dado momento na vida, no cristianismo, eu vou ter que parar e pedir as suas revelações. Eu vou ter que, ó Pai, orar, eu vou ter que buscar conselhos, eu vou ter que ter momentos a sós com o Senhor, porque se é revelação é para mim, porque o seu plano, os seus planos, eles são diversificados. O plano que Deus tem para você não é o mesmo plano para quem está atrás de você, não é o mesmo plano para quem está à frente de você, não é o mesmo plano. É por isso que você não é chamado ou chamada a fazer comparações, e o que mais as pessoas fazem na igreja são planos comparativos, fulano, beltrano. E quando aprendemos isso, somos levados a uma intimidade, a um momento individual com Deus, sabendo que Deus me trata pessoalmente, e aí eu começo a descobrir coisas, que o plano de Deus é o único lugar sustentável e garantido. Verdade. Essa data aproximada de 700, 680 a.C., dita aí em Isaías 14, de 24 a 27, isso era um plano, isso foi um plano. E sabe quem pensou esse plano? Deus, antes de acontecer. E é isso que Deus tem com você. Essa profecia se cumpriu no reino de Ezequias. Lá o anjo matou 185 mil soldados assírios, para que realmente se cumprisse tudo o que ele pensou, se cumprisse tudo da forma como ele pensou, da forma como ele determinou. E ainda, para a gente pensar, ninguém validou isso. E ainda, para a gente pensar, ninguém fez Deus voltar atrás em relação a isso. Então deixa eu orar para Deus te animar. Baixa a cabeça, feche seus olhos. Deus, aos nossos irmãos que estão aqui, Pai, certamente o Senhor tem planos. Esses planos diversificam, não tem problema. O Senhor é um Deus de diversificação. Deus, os teus planos são a garantia, a sustentabilidade de que vai ser do jeito, da maneira, do tipo, do molde, como o Senhor assim estabeleceu. Nos ajude a pensar nisso. Não são planos melhores, maiores, não, são planos específicos, os quais, ó Pai, essa pessoa vai se sentir bem alimentada, bem, ó Pai, satisfeita, bem realmente, ó Pai, protegida, porque do Senhor procede, ó Pai, o plano que é bom, perfeito e agradável. Ajuda o teu povo, Deus, que a gente não entre nos planos de uns nos outros, que a gente respeite os planos que o Senhor tem uns na vida dos outros, e que teu nome seja glorificado, exaltado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Olhe para mim, um plano de Deus com juramento. O que é isso? Juramento. Juramento é uma declaração solene, dada lá no céu. Eu vou fazer. O juramento, ele é algo feito pelo próprio Deus, e se é jurado, isso é irrevogável. Eu vou te curar. Mas e o médico? E o nível da doença?
O juramento, ele é uma intenção feita pelo próprio Deus, à base de uma promessa invariável e inerrante. Para jurar, o próprio Deus reúne a sua capacidade, a sua força, para dizer: eu vou executar. Por isso a Bíblia não vai falar, ela vai dizer a você, melhor dizendo, não jure, viu? Pare de jurar. Por quê? Porque você não tem capacidade para isso. O juramento, ele tinha e tem um envolvimento com o nível de compromisso que Deus tem. Isso é até o fim, viu? Princípio, meio e fim. O juramento, ele é uma certeza do próprio Deus, demonstrada através da sua capacidade, onde ele diz afirmativamente: vai ser assim. Por isso que você deve buscar o plano que Deus tem. Como pensei, assim se sucederá. Para fazer isso, tem que se buscar uma realidade que ela não existe, mas que vai ser. E para isso precisa de força suficiente que você não tem. Para isso, o plano de Deus possui uma determinação, como diz o texto. Isso significa dizer que Deus não abre mão. Se Ele tiver um plano para você, Ele não abriu mão de Moisés. Mesmo Moisés, naquela contrariedade, manda outro em meu lugar. Moisés gago, Moisés de forma realmente a falar com Deus: não quero ir. Eu não abro mão do plano que eu tenho para você. Veja só o nível de juramento dado por Deus em relação a você, baseado num plano que Ele tem em sua vida. Tem coisas que Deus tem com você que estão ocultas, eu não sei, nem você. Prova isso, pastor. Claro, fácil. Tem coisas que Deus guarda para Ele. A própria igreja foi uma revelação não dita, não mencionada, não explícita no Velho Testamento. Ela foi aparecer no Novo Testamento, e Paulo fala sobre isso. Algo que estava guardado. Irmãos, Deus tem algo com você que está guardado. E aí, guardado para ser revelado. Porque quando eu vou em Mateus 24:3, ninguém sabe o dia, a hora, quando Jesus vai voltar. Isso diz respeito a uma capacidade que Deus tem de guardar coisas, e nessas coisas guardadas, revelar quando quer, a maneira como quer, a quem quer. Romanos 12:2 fala de uma experiência sobre a vontade de Deus, desse desejo. Olha, a minha experiência para você é boa, filho. A minha experiência para você, ela vai ser agradável, filho, e perfeita. Agradável não é no sentido de ser relaxante, é no sentido de trazer um resultado positivo, perfeito. Eu preciso correndo ir lá no texto e verificar Jeremias 18, para que nesse conceito de plano de Deus, eu resuma tudo isso que eu estou dizendo, para falar que nessa noite, quinta-feira, Deus nos convida a pensar no plano que Ele tem, a pensar na vontade que Ele tem, a pensar na condição de que Ele não vai abrir a mão se caso Ele tiver um plano com você. E é você que tem que ter essa certeza, não sou eu. Tem essa certeza? Então parta para cima. O plano de Deus, na verdade, vai te convidar a participar da olaria. Em dado momento, esse plano vai fazer você ficar ao seu inteiro dispor. A Bíblia fala isso no Salmo 119, tá? Todas as coisas estão a seu inteiro dispor. Por enquanto você não está, não, tudo bem. Por enquanto você está vivendo a vida, por enquanto você está fazendo suas coisas, ok. Mas vai chegar um momento que dentro do plano de Deus, essa condição será obrigatória, estar ao seu inteiro dispor. Deus, faça a sua vontade. Não sei para onde ir,
Teve uma hora que Jonas teve que ficar ao inteiro dispor de Deus, nem que fosse na barriga de um peixe. Teve uma hora que Moisés, não aguentando mais a resistência de Deus, porque Deus é resistente, te quero, não abro mão, te quero. Teve uma hora que Moisés, manda outro em meu lugar. Eu mando um com você. Eu não sei falar, não tem problema, eu não abro mão de você. Teve uma hora que Moisés teve que estar ao inteiro dispor de Deus, porque Deus tinha um plano. O plano de Deus, ainda baseado nas revelações de Jeremias, o plano de Deus, ele tem uma modelagem, é claro que tem. Deus vai te forjar, ele tem que te preparar para esse plano. Dar a você algo que você não esteja preparado é uma estupidez. Então ele vai levar você à rendição, porque plano para Deus tem que ter rendição. Vai para uma terra que te mostrarei. Tem que ter rendição. Vai libertar Israel no Egito. Tem que ter rendição. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo, a quem você persegue. Tem que ter rendição. Para onde irei, Senhor? Sendo que o Senhor, só o Senhor, ninguém mais, tem palavra de vida eterna. Tem que ter rendição. O plano de Deus tem que ter rendição. Enquanto você não render, esse plano está travado, impedido. Tem alguma coisa fazendo com que você não prossiga. Vai chegar um momento, uma etapa, um nível, que esse plano vai exigir de você rendição, onde você vai dizer: Deus, eu estou ao seu inteiro dispor. Enquanto isso não acontecer, o plano não avança, o plano não tem realmente progressão, o plano não vai atingir outra etapa, enquanto esse nível não for alcançado. Enquanto isso, Deus vai trabalhando com você, enquanto isso, Deus vai deixando você ir, enquanto isso, Deus vai vendo a sua falta de fé, enquanto isso, Deus vai vendo a sua indiferença, enquanto isso, Deus vai vendo a sua birra. Enquanto isso, Deus vai te vendo, sem abrir mão de você. O plano de Deus é sensacional. Esse plano ainda, ele tem outra característica, porque se ele está ao inteiro dispor de Deus, se ele vai modelar você nesse plano com rendição, esse plano está entregue nas mãos de Deus, que vai fazer do jeito que Ele quiser. Vamos orar para ir embora? Deus, eu não sei como os irmãos, as irmãs aqui, ó Pai, estão em relação ao nível do plano que o Senhor tem, mas eu sei que todas as coisas estão ao seu inteiro dispor, como diz a tua palavra no Salmo 119, todas as coisas estão ao seu inteiro dispor, inclusive as nossas vidas. Deus, ajuda-nos, porque tem um nível nesse plano para todo mundo. Teve para Pedro, para Paulo, para João, tem para mim, tem para os pastores, os diáconos, ó Pai, os presbíteros desta igreja, toda a membresia. Tem um nível nesse plano, ó Deus, que é o nível da rendição, que é o momento de falar com o Senhor: Deus, a Ti eu me rendo, faça a Tua vontade e não a minha. Deus, não nos deixe nos nossos planos pessoais perdermos tempo, ó Pai, na construção da Torre de Babel. Não nos deixe, ó Deus, perdermos tempo nessa construção em vista à conquista que queremos na cidade de Ai. Não nos deixe, ó Deus, de maneira alguma pensarmos, ó Pai, que podemos caminharmos atropelando as pessoas, assim como fez Saul.
Não nos deixe, ó Deus, de maneira alguma perdermos tempo, ó Pai, até aprendermos como Jonas aprendeu, ó Pai, pegarmos um barco, pagarmos o ingresso, sermos inseridos nesse barco, ó Pai, onde no movimento do mar, o Senhor nos chamou, não abriu mão, não abre mão, não abre mão. Ah, Deus, quanto mais rápido formos, seremos mais sábios. Deus, faça a tua vontade. Deus, o que o Senhor acha disso? Deus, o que o Senhor acha daquilo? Deus, posso fazer isso? Deus, posso fazer aquilo? É uma dependência constante, porque o Senhor tem planos revelados paulatinamente a cada um de nós, e isso nos faz, ó Pai, seguros, sustentáveis, porque, ó Pai, do jeito que o Senhor pensa, diz o texto, ó Pai, em Isaías 14, do jeito que o Senhor pensa, vai ser. Quem vai invalidar isso, Deus? Não tem ninguém. Por isso que vem o Senhor, ó Pai, a realizar os planos nesta igreja, com as pessoas, planos de cura, planos, ó Deus, de libertações, planos de aprendizados, ó Deus, planos de sabedoria, planos, ó Pai, de sensibilidade, intimidade contigo, planos, ó Deus, financeiros, planos, ó Pai, realmente de conquistas, as mais variadas, porque os teus planos, eles são diversificados, mas todos eles darão glória, louvor e honra ao teu nome. Que venham os teus planos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos embora. Deus abençoa-nos, leva-nos em paz, ajuda-nos nessa busca em relação aos teus planos e faça-nos entender que a tua vontade, o teu desejo é o melhor que temos, em nome de Jesus. Mão no coração, isso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esse amor na cruz, revelado na cruz, dê a você essa compreensão de que Deus tem um plano e que o Espírito Santo de Deus, que guia em toda a verdade, te guie para aquilo que Deus tenha reservado para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, boa continuidade de semana, amém.